turma, vamos aqui corrigir, deixar registrado essa correção da prova da disciplina eletricidade instrumental, informática 1V 2023.2, já deixando bem claro que a prova foi retirada completamente do simulado, então se perdeu a oportunidade de ter uma nota muito boa, mas a vida é feita de escolhas. Começando aqui, dado o gráfico abaixo, pede-se o valor pico a pico, valor eficaz, período de frequência. Então, nessa questão aqui foi curioso ver quantas questões repetidas apareceram. 5 menos 1. Alguém pode me dizer onde é o 5 e onde é que é o 1 nessa questão aí? Copiar a questão do simulado sem analisar o que está se fazendo não é uma boa prática. Então, o que fique de conselho aí para outras disciplinas, porque essa aqui já morreu, pelo menos ver se é parecida a questão. Aqui uma questão cheia de quadradinho, aí a que está no simulado é só a onda, pega o 5 do primeiro pico, 1 do outro pico, subtrai. Aqui não tem 5, não tem 1. Isso mesmo. Então, aqui o que eu analiso é a quantidade de quadradinhos do X até o primeiro pico aqui, eu tenho 2 quadrículas. O que é que eu faço com isso? O valor de pico, 2 quadrículas vezes a minha informação aqui de... Eita, como é que eu tiro esse... não sai, mas está aqui, 0,5. Então, 2 vezes 0,5. Olá, professora. Volts. Rapidinho, professor, é mais um recado, certo? À vontade. Bem rápido. Você depois fala comigo, tá? Mas assim, eu vou só adiantar, tem alguns trabalhos que não chegaram. Meu drive estava com problema. Definir plano. Aí eu criei lá outro link para vocês encaminharem para lá. Então, mesmo que entregou, mas que puder reenviar, pode reenviar. Certo? E tem algumas pessoas que aí falam que você não entregou, vamos lá, para você me ajudar a garimpar. E não entregaram por causa do erro, né? Isso. Tá bom, certo. Isso serve só para a nossa turma ou para o povo da manhã também? Eu já falei com o pessoal da manhã. Obrigada. Desculpa. Não, tranquilo. Então, bora retomar aqui para a obtenção do valor de pico a pico. É preciso analisar essa figura de osciloscópio. Então, cada quadrícula vale 0,5 volts, 2 quadrículas, 1 volt de amplitude. Mas a questão é pico a pico, não tem problema, é consequência. O valor de pico a pico é a distância da crista até o vale aqui embaixo. Então, 2 vezes o pico, eu terei 2 volts. E o valor eficaz? Aí sim, o valor eficaz eu preciso do pico que eu já calculei. O valor eficaz é 0,7 do valor de pico. Então, se eu tenho 1 de pico, eu vou ter os mesmos 0,7 volts de tensão RMS, ou eficaz. Lembrar que o valor eficaz é um equivalente que compara um sinal senoidal com um sinal contínuo constante. Feito a letra A, passamos para a letra B. Letra B, período. Período, não tem nada de 4 menos 1, 5 menos 1, não. Se não tem nenhum número aqui embaixo, como é que eu vou saber onde é 4, onde é 1, onde é 1, onde é 4? Então, a distância de crista até crista, eu conto os quadradinhos, 1, 2, 3, 4. Então, período, 4 vezes o tempo que foi fornecido de 100 microsegundos. Então, 400, essa aqui não apareceu, 400 microsegundos. Eita, fiz 4.000, espera aí, borracha. Como está lento aqui, caramba. Certo, então,
400 microsegundos. E a frequência, deixa eu achar aqui. Vamos ver, certo. Então, aqui eu acho que eu... Calculadora. Só confirmar aqui, 1 dividido por 400, expoente menos 6. Isso, 2.500. Então, houve uma falha aí na correção. Alguns aí andaram ganhando 3 pontos por falha minha, porque a frequência 1 sobre T não é 250, é 2.500. Certo, então. Primeira questão corrigida. Vamos para a questão 2. Qual é? A mesma do simulado, 1.600 e 800. A hipotenusa S, aqui ele chama de N, não tem problema. Raiz quadrada da potência ativa P mais a potência reativa Q ao quadrado. Então, não vou me detalhar em conta, vou só substituir aqui 1.600 elevado a 2 mais 800 elevado a 2. Deixa eu completar aqui, pronto. Então, esse aí seriam os valores, faz as contas, tal, S, do jeito que está no caderno aí de alguns, 1.788,85 VA. Então, VA, volt em ampere, é a unidade para a potência aparente, enquanto que o VAR, volt em ampere reativo, é a unidade do Q. O watts é a unidade da potência. Para encontrar o ângulo, segundo a parte da questão, aí seno, cosseno, tangente fica ao critério de cada um. A tangente é o arco tangente, eu pego 800, divido por 1.600. Aqui nas minhas contas, cadê? Setinha, tangente não, θ, aproximadamente 26,57 graus. Então, confiram aí, qualquer valor diferente disso daí, a gente tem que analisar. Dúvidas? Questão do simulado, dada a estrutura ao lado, responda, ou do lado, responda seu nome. Torre de transmissão. Torre de transmissão. Certo? Então, a gente tinha no sistema energético a fonte geradora, que poderia ser várias, subestação elevadora, torre de transmissão, como elemento da linha de transmissão que interliga a subestação elevadora com a subestação abaixadora. Então, está aqui a funcionalidade da torre junto com a linha de transmissão. Interligar a subestação elevadora com a subestação SE abaixadora. Questão corrigida em sala. Então, na sequência da subestação abaixadora, temos a rede de distribuição e, por fim, o consumidor final. Dúvidas? Então, a gente segue, acho que aqui é a metade da prova. A próxima de cálculo, também do simulado, era obter a reatância do indutor com base nesses dois parâmetros aí. Corrente não influencia na reatância. Primeiramente, do que se trata a reatância? São de dois tipos, reatância capacitiva e reatância indutiva.
como visto em sala, a reatância é a reação do capacitor e do indutor quando submetido a variações de frequência. Então, por isso que a frequência é importante aqui no cálculo. Para calcular a reatância do capacitor, eu preciso colocar 1 sobre π, frequência vezes a capacitância desse capacitor, e no caso do indutor, que é o que procuramos, 2 vezes π, a frequência da rede, do sinal, e a indutância do indutor. Então, fazendo essas substituições, 2π, frequência de 120 Hz, indutância de 10 Henrys, acho que é Henry a pronúncia, XC... a diferença que na prova tinha as opções para marcar, eu cortei por falta de espaço, 7.539,6 ohms. Então, reatância, mais uma vez, é a dificuldade que esse componente impõe à passagem da corrente. Então, é o equivalente da resistência elétrica. Dúvidas? A próxima aqui, identifique corretamente os dispositivos utilizados na aula prática de confecção de placas. Então, aqui até quem não fez usando a lógica, acho que identificaria. Então, o composto químico é a letra D, o percloreto de ferro é o ácido que corrói a placa quando não está protegida pela tinta da caneta. Então, esse produto é utilizado na fabricação e tratamento de placas eletrônicas. Fio desenvolvido na soldagem, o único fio que tem aqui na imagem é esse daqui, letra B, é o estanho, utilizado na conexão física e elétrica do componente na trilha da placa. Estação específica para ressolda e troca de componentes é a estação de soldagem aqui, de solda eletrônica, letra A. E por último, lâmina, laminado, remete aqui à letra C, a placa de fenolite, que de um lado é cobre e de outro não tem material. Desenha-se o circuito no lado cobreado, joga-se no ácido, o ácido corrói a parte não protegida, ficando a trilha que eu desejo interligar os componentes. Então, essa daí era a sequência para a questão 5. Mais outra lembrança importante, que a prova é formada de 6 questões e 60 pontos, só que o máximo permitido seria de 50, dando a liberdade de escolher uma questão para não ser feita. E acho que a última, também do simulado, com uma pequena alteração. Por quê? Porque no simulado tínhamos, na verdade, sinais num gráfico aqui. Então, tinha esse sinal de tensão aqui V, tinha, por exemplo, esse sinal aqui de corrente I, e pelo gráfico perguntava se era resistor, capacitor, indutor. Como é que eu identifico? Pelo sincronismo. Se a corrente está sincronizada com a tensão, é um resistor, porque resistor não defasa corrente nem tensão, diferente do indutor e do capacitor que defasam. Então, tinha lá no simulado mais 2 gráficos relativos ao capacitor e ao indutor. Então, aqui, com base no material fornecido nos slides, tínhamos a característica de potência no formato de triângulo. Então, quando se tem só a seta, se trata do resistor. Está aqui embaixo, desde o primeiro bimestre que a gente estuda o resistor. No terceiro é que aprendemos sobre o capacitor. Capacitor, elemento que armazena cargas elétricas num campo elétrico, produz um triângulo negativo, Q para baixo. E por último, o indutor, estudamos o indutor na forma de aplicações no transformador, no motor elétrico, no servomotor, e a sua característica de potência é essa daqui, com o Q para cima. Fechando assim, se eu não me engano, deixa eu ver, 6 questões, confere. Então, tá aí, foi realizada a correção da prova da etapa 4.
Agradeço a todos aí um ano de atenção com esse assunto. Fica aí a oportunidade de dúvidas, reclamações e sugestões. Caso contrário, desejo um forte abraço a todos e boa sorte aí na disciplina de eletrônica analógica e digital próximo semestre aí, lá para fevereiro. Vou finalizar aqui a apresentação, fazer a chamada e